Olá pessoal, tudo bem? Aqui é do canal FGO e nesse momento eu convido você a acompanhar junto comigo alguns lances do nosso rei, né, do Pelé. Esses lances foram separados, como vocês podem ver, do canal Futebol Nacional. Eles fizeram um compilado que eles escolheram, né? Tem vários pela internet, mas eu vou aproveitar, dar os créditos para esse canal que já está no meio do... está fazendo muito pelo nosso futebol nacional por muito tempo. Esse vídeo tem mais, quase 6 milhões de visualizações. E bora acompanhar e reagir junto ao nosso rei, né, do futebol, aos lances que o futebol nacional separou pra gente. Vamos lá, nessa aí. Abertura do canal, inscreva-se no futebol nacional. Ao rei aí, o Pelé. Tendo saudado aí, já consagrado nesse momento. Aí ele bem jovem, início da carreira. Vai começar com os dribles do rei, vamos lá. Puxadinha, tirada de letra. Vou voltar aqui esse lance. Você percebe que é muito difícil o que ele fazia em relação... Era diferente o que ele fazia em relação aos outros jogadores da época. Você vê que ele tem um porte físico e atlético, um porte atlético bem diferenciado. E além da técnica e habilidade. Os jogadores eu não vou dizer inocência, mas talvez eram coisas que eles não estavam acostumados a ver. E de repente aparece um cara fazendo essas coisas diferentes. Aí, e meio que assusta. Ele, cara, procurava e perdia a bola. É incrível isso. Ele puxava e deu uma passada de letra, já foi, perdeu. Aí ele driblando em alta velocidade, do 1, 2, não, tentando passar pelo meio de dois. Lembrando que a realidade do futebol brasileiro, do futebol mundial era bem diferente. Não tinha cartão vermelho, o pau cantava seco. Então, além de ter que fazer a jogada técnica, ele tinha que se livrar da pancada. Então ele tinha que ser ao mesmo tempo técnico e ao mesmo tempo cuidadoso com o seu corpo. E como ele tinha muita potência, muita explosão e muita técnica, ele conseguia fazer isso. E o Pelé também não era só isso, como vocês podem ver, é raça. Ele foi derrubado, ele levantava. Vamos acompanhar aí os dribles aí, ó. Passando, salvo as vamos resguardar as devidas diferenças técnicas e táticas da defesa da época. Até dar um pause aqui. A gente tem que pensar o seguinte: na época do Pelé, não tinha. Foi a partir do Pelé que os treinadores começaram a estudar melhor como montar seus times para enfrentar jogadores desse naipe, desse porte. O Pelé, ele evoluiu o futebol, ele mudou o futebol, ele mudou a forma de ver o futebol. As pessoas, elas viam de forma diferente antes dele. Você vê que o jogador, e como não tem muita participação do time dele, ele arranca tão rápido que ele fica só e não tem uma proximidade. Os jogadores do time dele não se aproximam para receber a bola. Jogam para ele e vai, resolve. Era mais ou menos assim. Caneta, olha aí, ó, ele tinha recurso. Outra caneta. Não foi caneta? Acho que foi uma caneta. Vou voltar aqui. Isso aí foi caneta. 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 Outra caneta. Olha o Pelé. Aí na Copa. Caneta. Caneta. Foi jogador do Corinthians ali, hein? Foi do Timão ali. Caneta. Caneta de novo. Caneta de novo. O cara era um gênio. Dava caneta tudo. Caneta. Então o livro da vaca, caneta e um corte. Mas aí perdeu o gol. Driblezinho da vaca. Curto. Caneta e passando por dois. Era uma máquina, o Pelé. Era uma máquina. Que isso? Pô, o jogador do Flamengo caindo. Vamos... Ó o zagueirão. Ó. Isso foi só um drible de corpo. Vamos lembrar também, vamos contextualizar. O cara era ruim, o zagueiro era ruim? Não é que seja ruim, mas é que era diferente a realidade da defesa. Ela não se preocupava com... Não existia jogadores assim. Hoje os jogadores buscam muitos jogadores buscam a individualidade, o drible. Não era bem assim que o futebol era jogado naquela época. Claro que tinha um ou outro, mas não como o Pelé. O Pelé, ele surgiu, nossa, ele chutava de perna direita, de perna esquerda, cabeceava, dominava, dava chapéu, toque de letra, era muito complicado. Era um cara muito diferente para os padrões da época. Já seria diferenciado hoje. E pra época, então, era um estrondo. E olha, o cara fica zonzo, o cara cai, meu. Olha, ó. Caiu, eu não sei por que ele deu bug, mas caiu. Ó, passou, drible. Bastava pensar um pouco, ó. Fingiu que ia, foi, já passava. O zagueiro já passava. Os zagueiros talvez eles não tinham uma inteligência
técnica pra estudar melhor o adversário. Não tinha vídeo. Normalmente o cara chegava e vamos jogar com o Santos. Aí jogava, não tinha como estudar o cara antes, então era do jeito que dava. Duvido muito que os clubes tinham um vídeo, uma TV nessa época e vamos estudar os times. Não tinha, eu acho que é muito improvável isso. Tinha de ouvir falar de notícia. Pô, aquele cara é perigoso. Alguns iam assistir quando era do mesmo estado, assistiam no estádio, né, os jogos, mas quando pegava o time de outros estados complicava. Hoje em dia, hoje em dia se tivesse com imagens, tanto de imagem como tem hoje, talvez o trabalho em cima dele fosse um pouco diferente. Demorou muito para ter um. Eu acho que nem chegaram a ter uma marcação específica de modo a bloquear o Pelé. O que teve foi pancadaria pra cima dele mesmo. Isso custou ele, eu acho que duas Copas, pancadaria, né? Custou duas Copas do Mundo pra ele. A de 62 e a de 66 ele ficou fora por conta de. Ele estava no grupo da seleção, mas ele findou não jogando muito por conta de contusão. Aí, ó, chapeuzinho, domínio. Ele tinha muito domínio de bola, ele tinha muita técnica. A bola grudava nele, ele sabia o que fazer. Chapeuzinho, pô, parecia aquele chapéu que o Zidane deu no Ronaldo na Copa. Olha, driblando, e é carniçaria. Carniçaria, palavra. O pessoal fala muito isso na Argentina, carniceria. Olha, driblando, passando, muita força, muita técnica, genialidade. Firula, não tinha cobertura, mas também não tinha o apoio do colega, do companheiro de clube para fazer a tabelinha. Vê que ele sempre buscava a jogada individual. E eram vários, era um arsenal de dribles. Não tinha um jogador que fazia toda essa cidade de dribles. Olha, ó, pisando na bola, rolando, passando. Eu acho que isso aí já era no Cosmos. Deixou a bola passar, fingiu que ia chutar. Aí o zagueiro tirou. Cobertura zero aí nessa época, né? Os caras tentavam bater nele, como a pancadaria de alguma forma era solta, mas não conseguia. Esse é o drible famoso. Agora aí, ó, vamos pros passes. Aquele famoso gol na final da Copa do Mundo contra a Itália. Pancada do Capita. Foi uma jogada parecida, percebe os dois gols. Eu não lembro, eu acho que foi contra a Inglaterra isso daí, isso aí foi contra a Itália na final. Olha a forma, a forma de domínio é bem parecida. Pareceu uma jogada que o Zagallo tinha trabalhado pra isso. Ó. Pelé domina, no centro, tô fazendo como se você estivesse aqui com o mouse aqui, ó. Ele domina, só tem uma na marcação e perceba que é marcando por zona, até porque se for fechar no Pelé vai tomar um drible. Mesmo que ele já não estava com uns 20 e pouquinhos anos, já estava com 29, eu acho. 29 anos, ele já tinha mudado, já tinha sofrido algumas lesões. Aí vai passar alguém aqui voando, no caso, nesse jogo aqui foi o Carlos Alberto. Perna esquerda, rolou, aí ele chegou livre pra bater. Aí quase da mesma forma, aí ele domina, só que ele tá bem mais cercado. Aí ele vai ter que procurar um espaço, ele não tem tanto tempo que ele teve pra pensar como no jogo contra a Itália. Eu acho que esse aqui foi contra a Inglaterra, eu não lembro, acho que foi o Jairzinho que fez esse gol. Aí ele não teve, aí não deu tempo dele rolar, dele dominar com a perna esquerda, então ele tocou logo de bico com a perna direita e o Jair chegou batendo. Olha os passos dele, ó. Lançamento. Jogada ensaiada aí do Zagallo, deu errado essa jogada deu errado. Olha esse cara, gol, muita assistência do Pelé. Pelé também deu muita assistência, ele não era só um finalizador, ele era um cara que também construía a jogada. Olha só, cacanhar, isso aí foi pro Rivelino, estoque. Era o Riva? Acho que era o Riva aqui, ó. Esse número 11. Acho que aqui é a seleção brasileira, não parece ser o Santos. Deixa eu ver se é o Rivelino. Não dá pra ver se é o Rivelino. Mas dominou com a perna esquerda, é Rivelino, pronto. Aqui é o Disseu. O Pelé tocou, gol. Outra assistência do Pelé, sabe lá quem fez o gol. Drible. Vai passar por todo mundo? Vai não. Eu prefiro tocar. Aí o cara faz isso. O cara recebeu a bola do Pelé, meu. Vai fazer uma coisa dessa aí. Pelé de novo. Os caras também não consagram o Pelé, né? O Pelé, por isso que ele prefere não tocar, porque os caras perdem muito gol. Nossa, olha, ele deu uma assistência de bike. Vou voltar isso aqui. O Pelé deu uma assistência de bike, mano. E deve ser. Isso aí é contra o Corinthians, com certeza. É do arquivo histórico aqui, tá escrito bem aqui, ó. O Nacional pegou desse lugar aqui. Vamos lá. Passe do Pelé, aí também, se perdesse esse gol. Ó o passe do Rei.
Mas não deu pra ver. Outro passo do rei por cima, bora ver se te consagra, meu amigo. É por isso que só o rei ficou conhecido, pô. Vocês não se consagravam. Ele tentava fazer os outros se consagrar, mas os outros não colaboravam, então ele tinha que partir sozinho. A tabelinha era diferente, ó. O time do Santos e da seleção brasileira, passou, principalmente do Santos, perceba que tem muita tabela junto com o Pelé. Quase tu perde, hein? Monte vou voltar. Vou voltar, não sei quem foi, mas o cara. Esse agora ele perdeu, tocou ali no Monte Artilheiro e matou o goleiro. Outro gol deve ser Libertadores. Sabe um jogo com o Flamengo, ele jogou pelo Flamengo, uma partida. Deve ser Cosmos aí, o passe dele por cima. Ele tinha uns passes por cima, ele dominava e jogava por cima. Aí ele deu um passe por cima de letra, domínio de letra. Cara, é um jogador muito diferenciado, domínio no ar, muito diferenciado, principalmente para os padrões da época. Não existia um jogador assim, passe de letra, que fazia. Ele fazia tudo. Coisa que até o jogador moderno, ele não tem. Por melhor que ele seja, por eficiente que ele seja, ele não tem todos esses recursos. Você vê o Lewandowski, ele não tem todos esses recursos. O Pelé parece um jogador moderno jogando no passado. É impressionante. Olha o passe, muita visão de jogo. Muita evolução, muita visão, muita força, muita eficiência, principalmente muita eficiência. O pouco vê firula do Pelé e até as firulas que aparecem aí eram firulas objetivas. Passe por cima. Tenho a menor ideia que time era esse. Passe de trivela, você vê tudo. Aí o cara perde o gol. Ó, o rei fica louco. Vai perder. Perdeu esse gol. O cara perdeu esse gol de cabeça. O Pelé, o cara querendo pisar no cacanha do Pelé, falhou. Assistência é pra fazer. Não dá pra fazer. Não dá, eu acho que errou. O cara errou esse gol, mano. Ficou de cara pro gol e errou. Agora fez. Aí o Santos. Deve ser Atlético Mineiro. Pegou, consagrou. Ó o peixe. Lançando de trivela. Deixando de calcanhar. Gol. Assistência do Pelé terminando em gol. Aí, faz o teu. Ataca aí. Ah, o Jairzinho tava animal nessa Copa de 70. Agora os gols do Rei. Vamos lá pro gol do Rei. Nossa, de cobertura aí, ó. Outro de cobertura de pé esquerdo agora. O cara fez cobertura de pé esquerdo e pé direito. Outro de cobertura. Nossa. Fingiu que ia, passou. Os caras não perdiam o Pelé de vista. Impressionante. O Pelé sumia da vista do cara. De tão rápido. Ele tinha uma aceleração incrível. Bico. Pancada de fora da área. Rapaz, o Pelé estava muito forte, cara. Pancada de perna esquerda. Ele tinha uma canhota e um chute de direita muito forte. De fora da área. Muito gol de fora da área. Driblou, passou com a perna esquerda. Pra onde ele passar, chutou. Era quase gol. Pancada de primeira. Bate pronto. Vai tocar não, chutou no gol, colocado. Aí já foi mais colocado, mas com força. Domínio, opa, foi mão. Pera aí. Vamos ver se foi mão aqui. Rapaz, foi mão. Acho que foi mão, Pelé. Não tô conseguindo parar, meu. Bota ainda. Tá difícil, tá difícil. Não, foi peito, foi peito. Não, meu de peito foi Passou entre as pernas. Passou por dois, que é isso. Os caras vieram na gana, achando que ia quebrar o cara e não conseguiram. Olha aí. Olha isso. Ó. Os dois furaram. Ó. Esse aqui tá chutando, não era pra chutar a bola. Esse aqui, não sei o que ele quis fazer. Se ele quis chutar a bola, ele errou os dois. Passou pelos dois e. É categoria. Aquela frieza de sempre. Olha a velocidade. Ele era muito diferente. Muito rápido. Muito... Não tinha um cara tão rápido quanto ele, não. Pensava muito. Foi todo mundo. Driblou até o goleiro, não sei. Aí não quiseram quebrar ele. O cara veio o carrinho pra dar nas duas. É, mano, muita força. Pra derrubar um cara, só se fosse um. Só se fosse cometendo um crime pra derrubar o Pelé. Foi que não foi. Foi quase o que ele fez em 70. Cobrança de falta. Olha só. As cobranças de falta dele também era só pancada ali. Só pancada. Não tem uma cobrança de falta colocada. Pancada. Aí rolou pancada. Pancada. Aí foi categoria, ó. Aí foi na manha. Pancada.
Só pancada. O Pelé não gostava de bater devagarzinho na bola, não. Eu gostava de explodir a bola. A bola era mais pesada também, né? Era uma bola diferente, não é essa bola mais leve que tem hoje. Essa bola ia na chuva, então ela pesava o quê? Uns 2 quilos. Não dava também pra ficar batendo colocado na bola, que a bola nem ia. Tinha que ter força mesmo pra a bola chegar lá. Aí não consegui nem ver direito o que aconteceu aí. Isso daí deve ser Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Olha que isso, mano. Rapaz, agora o goleiro que pegava uma bolada dessa na cara, um chute desse na cara, era hospital. Esse gol é muito famoso. E Fiz que foi pro lado, puxou de pé canhoto, gol. Perna esquerda, gol. Essa parte só gol do Pelé. É isso aí. Camisa 9, peraí, voltando. Pelé de camisa 9. Quem era o 10 desse jogo? Ele tava de 9. Isso aqui é Seleção Brasileira contra... Quem é esse time? Que time é esse? Vamos lá, gol do Pelé. Aí o Santos deve ser contra o Corinthians. Já foi dando uma embaixadinha pra tirar do goleiro. Aí é contra o Boca Juniors, olha aí, ó. Corre, Argentina. Ih, já foi. Aí. Olha só a trave, ó. Ainda tem esse detalhe aqui que eu queria mostrar, ó. Perceba aqui, ó. A trave ela não é redondinha, ela é retangular, ó. A trave, ó. Se bate nessa aqui, na bola não. Como ela não é redondinha, ela não. Ela bate e sai. Como ela bateu bem aqui, então ela entrou. Se ela bate aqui, ela não entrava. Olha aí. Nossa, entrou. Era diferente. O goleiro bater de cabeça aí, de quina. Abrir a brecha ao gol de cabeça na Copa. Deixa eu ver o da Copa do Mundo se a trave já era redondinha. Já era retangular. Retangular? Tô falando da besteira. Enfim, ela não era retangular mais, é isso. Pintou, dominou, guardou. O goleiro também não ajudava. Tinha os goleiros que não ajudavam também. Isso aí foi na Copa também. O que é esse lance da Copa? Pera aí. Dominou. O que esse cara quis fazer? Ele achou que a bola ia lá por cima ser um banho de cuia. Falei banho de cuia, alguns falam chapéu. Ele achou que ele ia chapelar por completo, mas foi só aqui, só na altura da coxa. Ó. Passou um pouquinho. Aí deve ser o Boca Juniors também, pegando outro gol do Pelé. Ô goleirão argentino, hein? Mas é ruim esse goleiro. Domínio. Dominava fácil o Pelé. Outro gol. O goleiro tá. Alguns goleiros aí também, hein? Treinador de goleiro. Ainda bem que evoluiu. A posição de goleiro foi uma das que mais evoluiu no futebol. Goleiro da seleção. Goleiro, principalmente do futebol masculino, né? Do futebol feminino. É uma posição que precisa evoluir. Tá difícil. Isso em todos os países. Pelé fazendo a jogadinha dele, é muito bom ver o Pelé. É muito bom ver assim o quanto ele era diferente, o quanto que ele foi importante pro futebol. A importância que esse cara tem pro futebol, o futebol mudou graças a ele. O futebol passou a ser tático, as pessoas passaram a dar valor. Não, o futebol não era só um monte de gente jogando e correndo atrás da bola. A partir do Pelé, houve uma preparação técnica e tática. Aí o gol de bicicleta, de bike do Rei, né? Já tinha passado esse outro gol de bike, é aquele drible aí, ele fingia que ia pro lado, deixava a bola passar pro outro, ia lá e catava. Então, voltando ao raciocínio, o Pelé ele foi muito importante para isso. Os técnicos passaram a estudar melhor formas de como parar jogadores com esse tipo de talento. Aí deve ser contra os Países Baixos, um golaço driblando, como de praxe, driblando todo mundo. Ele tinha uns gols assim de arrancando e driblando todo mundo. Lembra muito. No caso, quem lembrava muito ele no início era o Ronaldo Fenômeno. Para quem lembra o Ronaldo Fenômeno no Barcelona, principalmente, ele sai arrastando aquela temporada que ele teve no Barcelona. Sai arrastando todo mundo até o gol. E isso ele fazia isso até na Inter de Milão, até se machucar. Depois que ele se machucou, ele teve que mudar um pouco o jeito de jogar. Dominando. Peia. Matou no peito, ele fazia o gol. Tem alguns gols, pode ver, esporte é muita repetição. Alguns lances é muito treino. O cara treinava demais, se preparava muito. Isso o deixou muito diferente em relação aos outros jogadores da sua época. Porte atlético, força, técnica, tática. Ele era um jogador completo, sabia cabeceada de bicicleta, da de letra. Era impressionante o Pelé. É o cara da moto passando e atrapalhando meu vídeo. Vamos lá. Cobertura. Tentando. Esse aí é contra o Mengão, deve ser o Mengão. Aí ele não quis fazer. Opa. Aí ele quis cruzar, ó.
Ele quis cruzar, só que a bola foi direto no gol. Ele errou isso aí. Que campo é esse, cara? Isso deve ser nos Estados Unidos, ó. É, já tava mais tiozão aí. Tava mais tiozinho. Ó o gol. No ângulo. Adorava o ângulo, Pelé. Esse, nossa. E os jogadores, os zagueiros não tinham a mesma, não tinha esse trabalho tático e para fazer a cobertura. Era uma coisa surreal pra época. Ó, categoria também, não era só pancada não, tinha muito gol de categoria aí, ó. Ó a categoria. Isso aí foi categoria. Categoria. Foi. Ele deu, vou voltar esse lance. Vou voltar. Vou voltar porque ele deu um drible da vaca para dar, era para ser em um e acabou sendo em dois. Ó, ele parou. Esse daqui era para fazer cobertura. Eu não entendi o que é esse. Ele já sabia que o Pelé ia passar. Então ele se preocupou em só em correr atrás do Pelé. Só que aí o Pelé deu o drible da vaca desse e acabou pegando nesse também. Então foi um drible da vaca e dois. Vamos lá. Passou por um, o outro foi querer bloquear, só que não teve jeito. Ela passou. Chegou no terceiro, dividiu, passou o outro, tentou dividir também. Aquela. Tá na raça, técnica e raça. Jogou pra perna esquerda, colocou pra baixo do goleiro. Dominou, ele ganhava dividida até no peito, até no ar. Ele vibrava no gol, era um. O cara tinha paixão pelo que fazia. Ele sabia que era bom, mas ele sabia que ele trabalhava muito, precisava trabalhar muito pra ser isso. Fizeram que outros jogadores tomassem esse exemplo também. No caso do o Romário, é uma pena. O Romário, nossa, esse aqui é o gol que ele fez na. Vou até finalizar com esse gol aqui. Esse gol é um gol que eu gosto muito. Ele era muito novo, pô. Ele tinha 17 anos aqui na Copa do Mundo, na final da Copa. Passar isso daí. Aqui. Ele recebe o cruzamento. Ele já domina. Lembrando, não tinha cartão vermelho. Os jogadores eles iam pra quebrar o cara. Então tu vês, é um jogador aqui deve ter uns 25, no mínimo 25 anos, contra um garoto de 17. E esse aqui também é um faixa etária, são dois zagueiros, dois defensores. Esse aqui, não sei o que ele tá assistindo. Esse aqui ele comprou o ingresso, pediu, pagou para jogar só para ver o Pelé jogar. Só pode, porque ele não fez nada aqui. Esse aqui ele dividiu com o Pelé, perdeu a dividida. Pelé era, além de forte, era muito rápido, era muito jovem. E percebe como não tinha cartão vermelho, os caras vinham para quebrar. Quebrava, o jogador saía de campo, não tinha nem substituição, era uma coisa, era uma realidade diferente, o futebol era diferente. E então você, além de ter que fazer sua jogada, além de fazer a jogada, ele tinha que sair vivo dela, ele tinha que sair inteiro para poder concluir. Então veja, ele dominou, já tirou o zagueiro. Esse outro zagueiro aqui, ele veio para quebrar o Pelé. Pode ver, ele veio assim na sola, olha só, ele deu ele na sola do Pelé, ele não foi para a bola. Ele tomou o chapéu, mas ele deu aqui no Pelé para riar. Mas aí o Pelé sentiu, mas continuou. Ele continuou e fez. Ele resolveu fazer o gol. E é isso. Aí o outro lance do Pelé. E é isso, pessoal. Acho que tá bom até aqui. Tem muito gol do Pelé, já é o suficiente. Agradecer aí ao pessoal do Futebol Nacional que tem vários compilados aí de vários jogadores brasileiros aí. Eu espero poder. Eu vou dar todo esse crédito para ele, né? Que eu tô fazendo react dos vídeos dele. E eu não vou deixar de dar crédito por isso. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários, das minhas ideias, da forma que eu tenho de pensar futebol. Porque é muito fácil hoje em dia, muita gente fala que o Pelé é isso, Pelé é aquilo, Pelé hoje em dia não faria nada, que eu discordo, o cara era muito diferenciado, talvez os jogadores que jogavam com ele, principalmente contra ele, não tinham uma noção futebolística dos que tem igual aos jogadores de hoje. Mas isso tudo mudou graças a jogadores como Pelé, como Garrincha, como Cruyff. Foram esses jogadores que fizeram o futebol evoluir a ponto de todas as posições serem necessárias. Não só os atacantes, mas do goleiro, do zagueiro, do técnico, do auxiliar técnico. O futebol ele virou o que virou graças a jogadores grandiosos como esse. E é isso aí, pessoal. Abraço. Fui.